Ao colocar-me em tuas mãos, quero esquecer todas as vezes que caí. Não quero reviver batalhas duras que perdi quando de ti me afastei e tão longe vaguei. Hoje te entrego outra vez a minha vida, a minha mente e o meu ser. Por tanto tempo só minha vontade eu quis fazer, mas agora pronta estou para cumprir o teu querer. Dá-me forças, Senhor, para vencer as provações e a esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, me ajuda a confiar na tua mão e no poder transformador do teu perdão. Ao entregar-te o meu ser, eu só te peço, nunca mais me deixes ir. A tua companhia é o que jamais quero perder. Renova a minha fé e me ensina a obedecer. Dá-me forças, Senhor, para vencer as provações e a esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, me ajuda a confiar na tua mão e no poder transformador do teu perdão. Se não fosse a tua graça, não sei onde estaria. Te agradeço e te louvo por me dares mais uma chance. Dá-me forças, Senhor, para vencer as provações e a esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, me ajuda a confiar na tua mão e no poder transformador do teu perdão. E ao receber os teus milagres, me ajuda a confiar na tua mão e no poder transformador do teu perdão. Muito bom dia, queridos irmãos. Que alegria podermos estar
todos juntos na casa de oração. Esta oração que foi cantada toca o nosso coração. É um hino de louvor, é claro, mas é uma oração de súplica, de perdão ao nosso Deus. Que seja realmente o nosso espírito aqui esta manhã, um espírito de total abertura para a palavra do Senhor, para que deixemos que o Espírito Santo nos fale e nos use, que assim realmente possamos viver de uma forma maravilhosa esta experiência com Cristo diária em nossa vida. Deus abençoe todos os irmãos. Deus abençoe de uma forma muito particular a família que está enlutada. Nós temos aqui esta manhã conosco, mas podemos perceber, podemos compreender a dor, o sofrimento, por este vazio que é deixado quando se perde alguém que nos é tão querido. Que seja realmente o Senhor a confortar hoje o coração destas famílias e que nós também possamos ser solidários, fraternos, para com estes nossos irmãos que acabam de perder o seu familiar. Meus queridos irmãos, o tema que escolhi para hoje é um tema extremamente difícil para mim, para falar. Porque eu gostaria hoje de falar sobre a santidade de Deus. Realmente este é um tema muito elevado. Por mais que nós busquemos na palavra de Deus, que possamos meditar, pensar, refletir sobre aquilo que é a santidade de Deus, sempre nos encontramos muito aquém dessa expectativa, desse desafio tão grande que está diante de nós. Vamos lá nós, seres humanos, finitos, pecadores, como somos, ínfimos, perceber perfeitamente como Deus é santo, perceber a dimensão da sua santidade. É uma tarefa quase impossível. E por isso, queridos irmãos, quando preparei este assunto, e já faz algum tempo, sinceramente, eu fiquei perturbado. Perturbado perante o desafio e perante por aquilo que eu fui descobrindo acerca da santidade do Senhor. É quando nós começamos a estudar acerca de Deus e da santidade de Deus, acabamos por emudecer. Deixaremos de ter palavras para realmente poder expressar aquilo que é o nosso Deus em termos da sua santidade. O salmista Davi, no Salmo 71, no salmo em que ele expressa a sua confiança em Deus, nos últimos versículos deste salmo, versículo 22, 23 e 24, Davi, este homem de inspiração fácil, ele dizia: também eu te louvarei com o saltério, bem como a tua verdade, ó meu Deus. Cantarei com harpa a ti, ó Santo de Israel. E os meus lábios exultarão quando eu te cantar, assim como a minha alma que tu remiste.
A minha língua falará da tua justiça todo o dia, pois estão confundidos e envergonhados aqueles que procuram o meu mal. Reparem, irmãos, ao concluir este cântico, este Salmo 71, Davi expressa o seu louvor a Deus de uma forma extraordinária. Ele diz que louvará o Senhor com saltério, diz que cantará ao Senhor com harpa, usando os instrumentos musicais que ele tão bem manejava, tão bem usava. Ele procurava assim, em cânticos, exaltar ao Senhor. Ou seja, Davi rende-se perante a santidade de Deus. E as suas palavras magníficas que encontramos neste salmo são exatamente o reflexo dessa rendição completa ao Senhor e à sua santidade. Os meus lábios exultarão quando eu te cantar, assim como a minha alma que tu remiste. Queridos irmãos, todas as vezes que pegamos neste livro, nós lembramos-nos a nós próprios de que Deus é santo. E lembra-te, querido irmão, querida irmã, todas as vezes que entrares no teu quarto e fechares a tua porta e te colocares de joelhos para falares com o teu Deus, lembra-te que Ele é santo. E vais estar perante alguém que é santo. Todas as vezes que cantares um hino, que usares a tua voz para louvar ao Senhor em cânticos, lembra-te, Deus é santo. Nunca te esqueças que Deus é santo. Todas as vezes que subires aqui a esta tribuna e estiveres neste púlpito para falares acerca de Deus, para ministrares a palavra de Deus, lembra-te, Deus é santo. Mas o que significa Deus ser santo? Permitam-me que vos diga que aquilo que eu posso referir são apenas palavras tantas vezes usadas por nós e que carecem do verdadeiro significado para a demonstração daquilo que é realmente a santidade de Deus. Significa que Deus é puro, que Deus é justo, que Deus é sem mácula, que Deus é um ser único, incomparável. Vamos ler no livro do profeta Abacuque. Lembram-se onde está Abacuque? Abacuque é um dos profetas menores. É um pequeno livro do Antigo Testamento que está antes de Sofonias. E está antes de Sofonias e depois de Naum. Lembram-se? Então vamos lá procurar Abacuque, um livro que tem apenas 3 capítulos. No capítulo
1, no capítulo 1, e no versículo 13, o profeta Abacuque fala de Deus. Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque olhas para os que procedem laivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Abacuque está a fazer aqui uma interpelação a Deus. Ele está a dizer ao Senhor, na última parte do texto que lemos, porquê é que tu consegues olhar para os que procedem laivosamente e porquê é que tu te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Parece que realmente Abacuque está a ser bastante ousado para com Deus. E realmente assim é. É a ousadia do profeta para com Deus. Mas, afinal de contas, como é possível ao Senhor que tu possas olhar para aqueles que procedem de uma forma leivosa? Como é que tu podes realmente ficar calado perante aqueles que maltratam os justos? Mas reparem na primeira parte do texto. É verdade que Abacuque é ousado, mas ele, em primeiro lugar, reconhece uma coisa a respeito de Deus. E o que é que ele reconhece? A pureza de Deus. A pureza de Deus. Tu és puro de olhos, tu não podes ver o mal. E a opressão tu, Senhor, não podes contemplar. Abacuque está a dizer, tu és santo, Senhor, porque tu és puro de olhos, porque tu não consegues enxergar o mal. Ou seja, o mal está distante de ti. Deus e o pecado estão completamente distanciados. Assim como as trevas e a luz estão distanciadas. É isso que Abacuque vê. Eu pergunto, irmãos, quantos pecados bastaram para que Adão e Eva fossem expulsos do Éden? Quantos pecados? Como? Um pecado. Suficiente para que fossem expulsos. Quantos pecados poderão separar o homem de Deus? Um só. Por quê? Por aquilo que eu disse há pouco. Pecado e Deus são o quê? Antagónicos. Estão separados. Estão distanciados. O pecado causa o quê a Deus? Causa o quê a Deus? Separação. Deus reprova o pecado. E o pecador? O que é que Deus faz com o pecador? Deus ama o pecador. Irmãos, parece que aqui há contradições. Se o pecador é aquele que transporta em si pecado, e é pecador porque está em pecado, é pecador porque peca, é pecador porque a sua natureza e a sua inclinação é pecaminosa, então como é que Deus, podendo estar tão distante do pecado e ser tão adverso ao pecado, Ele pode amar o pecador? Como é possível isso? É por essa razão mesmo.
porque Deus ama o homem, independentemente se ele é pecador. E Deus o quer fazer o quê? Libertar de quê? Do pecado. Deus o quer libertar do pecado. Mas um pecado apenas, um só, separou Adão e Eva de Deus. Não há mancha no caráter de Deus. Não há ruga. Deus é completamente puro. Completamente puro. Quando falamos da santidade de Deus, estamos a falar de um ser que nos transcende. Deus é maior. Não pode haver igual a Deus, porque foi Deus quem trouxe à existência os anjos, foi Deus quem trouxe à existência o homem e todos os outros seres. Vamos lá ao livro do profeta Isaías, capítulo 40. E vamos ler, irmãos, o versículo 18. Aqui também há uma indagação por parte do profeta. E agora ele está a perguntar a cada um de nós. O profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 18, ele diz: a quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com quem o comparareis? É possível mostrar alguém semelhante a Deus ou comparar Deus com alguém? Alguém dirá: pastor, mas espera lá, a Bíblia diz que o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Diz ou não diz? Diz. Então como é que nós aqui vamos traduzir este texto? A quem, pois, fareis semelhantes a Deus? Realmente nós temos ainda, pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus, alguns traços que nos assemelham ao Criador. Mas a grande verdade é que ao longo destes milhares de pecados, o homem, aliás, ao longo destes milhares de anos de pecado, o homem tem perdido o quê? Muitos desses traços que o assemelhavam a Deus. Essa é a realidade. Por isso, a quem assemelharemos a Deus? E além do mais, ser semelhante não é ser igual. Não é. Ser semelhante é ter algumas parecenças, mas não igual. A quem assemelharemos a Deus? Ou com quem o iremos comparar? No entanto, irmãos, no seu infinito amor, Deus nos fez à sua imagem, Deus nos fez à sua semelhança. Mas como eu disse, essa imagem, essa semelhança é apenas um vislumbre da imagem do nosso Criador. Apenas isso. Irmãos, os anjos devem ser seres magníficos, não é? Como será um querubim? Lúcifer era um querubim. Diz que era um ser belo. Diz que tinha formosura. Era um anjo de luz. Por isso, Lúcifer significa isso. Como será um serafim? Há uma descrição na Bíblia que nós vamos ler daqui a pouco, em que diz que os serafins tinham 6 asas. Lembram-se dessa descrição? Está lá no livro do profeta Isaías. 6 asas. Como será um serafim? É verdade. Mas Deus os criou, lhes concedeu beleza, lhes concedeu pureza, lhes concedeu santidade, porém todos eles estão muito aquém do Criador. Muito aquém do Criador. Nada, ninguém, nenhum ser pode ser comparado ao Criador. Por quem os fez foi quem? Foi Deus.
Tudo aquilo que Deus faz é perfeito. Por isso, quando Deus criou o homem, também o criou perfeito. Eu imagino os nossos primeiros pais, Adão e Eva, deviam ser belos, bonitos. O seu rosto, a sua fisionomia, os seus gestos, os seus pensamentos, as suas palavras, deveria ser de uma beleza excelsa. No entanto, Deus está muito acima de tudo isso. Não existe um sequer que possa ser comparado com o nosso Deus. Deus é distinto. E tudo que existe, de tudo que foi criado, Deus está acima de tudo isso e significa que Deus é santo. Bom, irmãos, Deus é santo. Impossível entender a santidade de Deus. Mas deixem-me então dizer-vos que o nome de Deus também é o quê? Santo. Há um mandamento na Bíblia que diz o quê? Não invocarás o nome de Deus em vão. Por quê? Porque Deus não terá por inocente aquele que invoca o seu nome em vão. No Novo Testamento, nós vemos Jesus ensinando os discípulos a orar. E na oração modelo, logo no início dessa oração que nós conhecemos como Pai Nosso, logo no início dessa oração, o que é que diz? Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. O que é que Jesus quer dizer com isso? É como se Jesus estivesse a dizer: façam tudo para que o mundo saiba que Deus é santo. Que através das vossas palavras, daquilo que dizeis, através do vosso testemunho, daquilo que sois, daquilo que fazeis, que o mundo possam perceber que Deus é santo e que reflete a sua santidade sobre vós. Estou eu em minha vida revelando a santidade de Deus? Quando eu falo, o salmista diz: santo e tremendo é o seu nome. Está lá no Salmo 111 e no versículo 9. Santo e tremendo é o seu nome. O nome de Deus é santo. Não deve ser usado de qualquer maneira. Não deve ser pronunciado de qualquer maneira. Porque o nome de Deus está intrinsecamente ligado à sua pessoa. O nome representa a sua pessoa. Irmãos, há uma palavra que o judeu ortodoxo nunca pronuncia. Sabem qual é? Aquela palavra que nós conhecemos como Yahvé, que se traduz muitas vezes por Jeová. A esta palavra foram acrescentadas vogais, porque na sua origem havia apenas consoantes. Era quase impossível pronunciá-la. O judeu ortodoxo nunca pronuncia Yahvé. Em lugar dessa palavra, ele pronuncia Adonai. E por quê? Por causa do terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, o judeu ortodoxo ele tem medo de ofender a glória de Deus com os seus lábios impuros. Não
ousa pronunciar aquela palavra. Agora, quantos neste mundo religioso até piadas fazem com o nome de Deus? Sabem que há pregadores e eles até se intitulam, como é? São pregadores que usam o humor e usam o próprio Deus. Não são bem os carismáticos, mas também andam nessa linha. A maior parte deles também andam nessa linha. Mas usam o próprio nome de Deus para brincar. E as pessoas que estão a assistir riem, e eles pensam que estão ali a ser uns grandes artistas, não é? Porque conseguem fazer rir as pessoas, usando o nome de Deus. Usam o nome de Deus de qualquer maneira. Irmãos, olhem para o mundo evangélico. Cânticos chamados gospel. Até gosto da palavra. Não é? Vamos modernizar as coisas. Não faz mal nenhum. Certo, todos nós sabemos o que é que significa a palavra gospel. Cânticos gospel. Compostos por músicos cristãos. Muitos deles são autênticas blasfémias a Deus. Usam instrumentos para provocar barulho. Barulho. Autenticamente. Nessas igrejas, está ali a tribuna, o púlpito, atrás ao canto há uma bateria, depois tem umas guitarras, e hão de reparar que os primeiros 30 e poucos minutos de tempo são ocupados para esse tipo de música. E o povo bate palmas, e o povo pula, e as guitarras são estridentes, e a bateria produz um som que dá para tapar os ouvidos. E então eles dizem, Deus quer alegria, isto é alegria. É alegria satânica que o mundo religioso hoje vive. Eu dou graças a Deus, porque nós, adventistas do sétimo dia, mantemos os nossos princípios a este respeito. Sabem, uma vez eu falava com um pastor evangélico e falávamos sobre o louvor e eu conversava com ele de uma forma muito aberta sobre esta questão desse tipo de música que apresentam. E então ele dizia-me assim, olha, sabe qual é o problema? Vocês estão ultrapassados. Vocês ainda têm lá o livrinho de cânticos, com aqueles velhos cânticos, aqueles velhos hinos. Isso já era, pastor, isso já passou. Isso agora o nosso povo já não quer isso. Eu disse, pois é, esse é que é o problema. É que vocês fazem aquilo que o vosso povo quer. E quando é para o povo, não é para louvar o Senhor. Agora eu duvido que Deus se interesse por esse tipo de louvor. Eu duvido que Deus o aceite. E se calhar Deus estará de ouvidos tapados. Queridos irmãos, graças a Deus, pelos cânticos que tenho ouvido nesta igreja, pela inspiração que existe quando os nossos queridos irmãos jovens cantam e louvam ao Senhor. Deus os abençoe ricamente. Alguém poderá dizer, pastor, não somos perfeitos. É verdade. Não somos. Mas estamos muito próximos realmente daquilo que é o Senhor.
Irmãos, o que é que diz Eclesiastes capítulo 5, versículos 1 e 2? Vamos ler. Logo a seguir a Provérbios, depois de Salmos, Provérbios, temos Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1 e 2. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apressa a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, e se tu estás sobre a terra, assim sejam poucas as tuas palavras. E diz aqui, o sábio, quando entrares daquela porta para dentro, cuida. O lugar em que tu estás é o quê? Santo. Esta igreja foi dedicada ao Senhor há algures anos atrás. Para que é que foi dedicada ao Senhor? Para o louvor, para o culto, para a adoração. Por isso esta é a casa de Deus. Não é a beleza que a casa tem. Por acaso a igreja de Avintes é muito bela. Talvez das igrejas mais bonitas que temos no nosso país. Conheço muitas outras igrejas muito bonitas também. É bom oferecermos o melhor para o Senhor, cuidarmos da casa do Senhor e termos o melhor possível para o Senhor. Mas nada disso tem que ver com a santidade. A santidade depende essencialmente de quê? Da presença de Deus no lugar. E eu acredito, queridos irmãos, que este lugar é tão santo, tão sagrado, como é aquele lugar onde os nossos irmãos, lá em África, por exemplo, se reúnem debaixo de uma árvore, numa casa feita de barro e palha. Se aquele lugar foi dedicado ao Senhor, se ali é invocada a presença do Senhor, esse lugar é o quê? É santo. E por isso aqui diz, olha, cuida do teu pé quando entrares. Cuida da tua boca quando estiveres nesse lugar. Irmãos, nós precisamos melhorar um pouco nisso. Quando saímos da igreja, às vezes nós tendemos a ficar a conversar uns com os outros, ainda aqui dentro. Devemos fazê-lo lá do outro lado. Abandonamos o lugar do culto, de adoração ao Senhor. Alguém poderá dizer, pastor, o pastor está a ser exagerado. É possível, queridos irmãos. Mas é essa forma que eu vejo e que eu interpreto aquilo que está aqui na Sagrada Escritura. Meus queridos, eu disse há pouco, aqueles como eu sobem ao púlpito para falar da parte de Deus, tenham cuidado com o que dizem. Tenham cuidado com as vossas palavras. Lembram-se da história de Nadab e Abiú? Alguém se lembra dessa história? Nadab e Abiú? O que é que aconteceu? Eles eram filhos de quem? Filhos de Arão. Eram filhos de Arão. E o que é que lhes aconteceu? O que é que eles fizeram de errado?
Diz a Bíblia lá, isso está lá escrito em Levítico capítulo 10. Diz a Bíblia que eles foram oferecer fogo estranho ao Senhor. Não é isso? Ou seja, eles acharam que para Deus tanto fazia como fez. Foi mais ou menos aquilo que Caim fez quando ofereceu o seu sacrifício a Deus. Mais ou menos. Ele também achou que os frutos do campo eram uma boa oferta para o Senhor não se iria importar, que era importante era oferecer uma oferta ao Senhor, e fizeram aquilo que realmente era contrário àquilo que Deus pretendia, àquilo que Deus exigia, àquilo que Deus pedia. Por isso Deus atentou para a oferta de Abel e não para a oferta de Caim. Abiú e Nadab fizeram a mesma coisa. Eles acharam que podiam oferecer lá no altar do Senhor qualquer fogo. E além disso, eles não tinham o quê? Autorização para o fazer. Não lhes tinha sido confiada essa tarefa. Era tarefa que eles não deviam sequer fazer. Mas eles fizeram. E o que é que acontece? Eles foram fulminados. Foram fulminados. Agora imaginem Arão, que era pai. Arão, que era pai, perante Moisés. O que é que Moisés diz a Arão? Arão, olha, eu sinto muito, mas está aí. Brincar com Deus significa isso. Oferecer fogo estranho ao Senhor significa isso. E o que é que Arão disse a Abrão? Aliás, a Moisés? Nada. Ficou calado. Não tinha resposta. Compreendeu perfeitamente. E embora lhe custasse muito perder os seus filhos, ele entendeu que com Deus não se brinca. Não se oferece qualquer fogo ao Senhor. Quem sobe ao púlpito com a finalidade de chamar a atenção para si mesmo, está a oferecer fogo estranho ao Senhor. Quando subires aqui para cantar, quando subires aqui para contar o teu testemunho, para pregar, cuidado, tu estás a ministrar para um Deus que é santo. Vamos lá ao livro do profeta Isaías. Estamos a chegar ao final, capítulo 6, versículos 1 a 3. Olhem só. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. A visão de Isaías do trono de Deus diz que a cauda do manto de Deus enchia o templo. E depois fala dos serafins. Serafins estavam por cima dele e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos e as outras 2 cobriam os seus pés. E com as outras 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, sabem o que é que chama a atenção aqui neste texto? Para além da presença dos serafins, da forma gloriosa como se apresentam, o que chama a atenção neste texto é a mensagem destes anjos.
eles clamavam uns para os outros o quê? Santo, Santo e Santo. Na língua hebraica, quando se quer dar ênfase a uma palavra, a uma frase, repete-se 3 vezes. 3 vezes. O único atributo de Deus que é elevado ao 3º grau de repetição é exatamente santo. Não encontramos na Bíblia uma frase que diga Deus é amor, Deus é amor. Ou Deus é onipotente, Deus é onipotente, Deus é onipotente. Ou Deus é onipresente, Deus é onipresente, Deus é onipresente. Não. Mas na Bíblia encontramos mais do que uma vez. Aqui é uma, por exemplo, podemos procurar lá em Apocalipse, que vamos encontrar a repetição disto. Encontramos mais do que uma vez. Deus é santo, santo e santo. Quer dizer que acima de todos os atributos divinos está a santidade de Deus. Deus é santo. Por isso, queridos irmãos, se me perguntarem a mim qual é o principal atributo de Deus, eu direi sem hesitar: a sua santidade. Deus é santo. 3 vezes santo. Intensamente santo. E agora reparem, porque é que os serafins cobrem o seu rosto com as 2 asas? Porque eles estão tão próximos do trono de Deus que não podem contemplar a presença do Senhor. Então encobrem o seu rosto diante de Deus com as suas asas, porque Deus é santo. Mas com as outras 2 asas, eles cobrem os seus pés. E porquê? Porque o lugar que pisam, o lugar onde os seus pés pisam, é santo. E com as outras 2 asas, eles voam naquele círculo diante da presença de Deus. Sabem o que é que diz Isaías quando contempla isto? Ai de mim! Ai de mim! Quando contemplamos a santidade de Deus, ai de mim que estou perdido! Comparamos com Deus, se isso é possível, ai de mim porque sou um homem de lábios impuros, de coração impuro, habito no meio de homens impuros. E então diz que um dos serafins, como Atanás, tirou uma brasa do altar. E o que é que fez ele? Passou sobre os lábios. E o que acontece? O que é que simboliza aquela brasa que passa sobre os lábios? Simboliza o quê? A purificação. É o fogo de Deus que nos pode purificar. É o Espírito do Senhor quem nos pode purificar. Aquele fogo representa o Espírito Santo. E o fogo tira a impureza, devora a impureza. E agora o Senhor pergunta, o Senhor lança a pergunta: a quem enviarei? E o servo do Senhor, o profeta, responde: o quê? Envia-me a mim. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Agora, Senhor, tu podes me enviar.
Agora estou à altura realmente de proclamar a tua santidade. Agora estou à altura realmente de proclamar a tua verdade, porque tu me purificaste. Esta é a nossa maior necessidade, estimados irmãos. Irmãos, Deus não está em silêncio. Deus não se esconde. Mas Ele quer refletir a sua santidade sobre a nossa vida. Por isso, Jesus veio também a este mundo. Jesus deseja transformar a nossa vida para que eu e tu possamos ser homens e mulheres diferentes daquilo que temos sido. Jesus pode e quer mudar tudo em nossa vida, o nosso coração. E só Ele o pode fazer, mais ninguém o pode fazer. Nós podemos até pensar que o nosso caso não tem remédio. Que estamos tão distantes de Deus que realmente não há remédio para a nossa situação. Mas para Jesus nada é impossível. E aquilo que Deus mais deseja é tornar-nos limpos do pecado. Sabem, eu termino com aquela pequena ilustração, um relato que está lá no livro do Evangelho de Marcos. Eu gosto muito do Evangelho de Marcos e acho Marcos extraordinário porque ele tinha uma capacidade de síntese nunca vista. Aquilo que os outros evangelistas, os autores dos Evangelhos, descrevem pormenorizadamente, Marcos o faz de uma forma sintética e muitas vezes ele não esconde os detalhes. Então, lá no capítulo 1 de Marcos, nos versículos 40 a 42, reparem, 40, 41, 42, 3 versículos apenas. Ele descreve uma história, a história de um leproso que se aproximou de Jesus. E agora imaginem, este leproso que se aproxima de Jesus, e Jesus que estava rodeado de uma grande multidão, o que é que acontece ali naquela ocasião? Aquelas pessoas que estavam todas ali ao pé de Jesus, que fizeram? Fugiram! Fugiram! Porquê? Porque não podiam estar perto de um leproso, porque senão eles seriam também considerados imundos. Por isso fugiram. Mas o leproso, ganhando coragem, ele se aproxima de Jesus e interpela Jesus e faz uma pergunta a Jesus. Senhor, se tu quiseres, podes fazer o quê? Podes limpar-me. Tu tens poder para isso. Tu podes limpar-me. Que coisa maravilhosa, não é, irmãos? Nós sabermos que este Deus pode limpar-nos. Sabermos que este Deus que este Deus que é santo, pode realmente purificar-nos de todo o nosso pecado. E que está desejoso de o fazer também. E como é que Jesus responde àquele homem? Só com uma palavra. Quero. Eu quero. E depois ele diz o quê? Sê limpo. E o que é que acontece? E aquele homem foi o quê? Purificado. Imaginem depois aquelas pessoas que tinham fugido. Agora vêm temerosamente a aproximar-se e começam a olhar para o homem e veem as suas feridas, as suas chagas, a sua pele completamente limpa. Imaginem os familiares daquele homem, quando o viram de uma forma radiosa, limpo, o que é que fizeram? O abraçaram, o beijaram. Ah, irmãos, é isto que Jesus pode fazer por nós. É isto que este Deus maravilhoso, que é santo, pode fazer por nós. Que realmente nós possamos sair daqui esta manhã com esta convicção, com esta certeza de que aquele que é santo nos pode purificar. É a minha oração. Amém.